Vamos criar uma política de acesso condicional no Azure. Para chegar nessa página, você pode procurar na barra de pesquisa por acesso condicional. Vamos criar uma nova política. Nossa política, ela vai ser uma política de risco de entrada. Vamos aplicar a um usuário. Nessa parte, é importante reforçar que podemos selecionar usuários e grupos, funções de diretórios, que pode ser para um global admin, por exemplo, ou convidados. E também, na parte de excluir, seguir os mesmos parâmetros. No caso, vamos utilizar a funcionária patch para esse teste. Aplicando a qualquer aplicativo, então isso significa qualquer aplicação que tenha o SSO configurado no Azure. A princípio, vamos acessar só o Office 365. Aplicaremos a condição, então, que é o risco de entrada. Há uma diferença em risco de entrada e risco de usuário. Vamos configurar, portanto, no sim e considerar um risco alto. Mas para ter maior efetividade no exercício, vamos colocar o médio também. Na parte de controle de acesso, podemos permitir o acesso exigindo algum dos parâmetros dos controles combinados ou únicos, mas nesse caso vamos bloquear o acesso à aplicação se ele tiver um risco de entrada alto ou médio. Existe a opção de deixar apenas acesso com relatório, mas nesse caso vamos colocar no modo ativado. Somente relatório é como se fosse um modo de auditoria que você pode acompanhar no Signing Logs. Ok? Política criada com êxito, vamos para a parte dos testes. Vamos utilizar o navegador Tor, que é o Anonymizer, para simular ali um risco de entrada como se sua credencial tivesse sido comprometida e tivesse vazado em um data lake na Deep Web e alguém estivesse acessando de uma forma irrastreável. Acessando o myapplication.microsoft, vamos acessar a conta da Patch e teremos falha ao acessar essa aplicação, devido às nossas condições de acesso condicional, que ele identificou algum risco associado. Vamos acessar o meuip.com para conseguir obter o IP e consultarmos aonde ele possa estar a origem desse IP, né? Pegamos aqui, então, esse 185, vamos utilizar o MaxMind GeoIP. Na verdade, é uma ferramenta muito boa, muito efetiva. E a mais assertiva que eu tenho utilizado. Então, verificando os resultados, podemos identificar que o acesso vem ali da Alemanha. Acessando o Signing Logs da Patch, podemos ver alguns acessos com êxito, partindo de São Paulo, alguns antes vindo de Amsterdã com êxito, porque antes de criar a política, eu já havia testado, de um IP assim, anônimo, e eu consegui. Mas depois da nossa regra de acesso condicional, então, ao acessar novamente através do browser do Tor, tivemos uma falha. Analisando aqui, podemos ver que a razão da falha foi a política de acesso condicional criada, bloqueando, e acessando em Conditional Access, podemos ver que a política de acesso foi responsável por causar esse bloqueio.